Estas imagens obtidas a partir de meios aéreos dão-nos bem conta de uma visão diferente de Macau. Esta é uma cidade com um ritmo incrível de crescimento demográfico. Por isso, cresce em altura. Quase esgotados que estão os novos espaços. Por isso, alarga-se pelo rio, onde nos barcos vivem alguns milhares de pessoas. Inventa novas áreas para grandes empreendimentos, como nas ilhas. Enfim, cria víveres novos e característicos, dados pelas grandes e diferentes multidões que a devassam. A Macau de hoje, uma cidade que nos últimos tempos cresceu e se tornou diferente. Mesmo assim, continuam a confundir-se o passado e o presente, o Ocidente e o Leste, as grandes culturas que definem cada um dos seus habitantes. Como era Macau há 30 anos, uma cidade mais baixa, mais calma, mais característica. As imagens que lhe vamos apresentar mostram precisamente aspectos de Macau desde os anos 50 até à década de 70. Elas pretendem somente retratar, por alguns apontamentos, aspectos particulares da vida no território nessas épocas. Obtidas por amadores no âmbito das forças militares que se encontravam na altura em Macau, a sua nitidez e a concepção que lhe esteve na origem não serão das melhores e privilegiam, de certo modo, atividades de índole militar. No entanto, porque recordar é viver, porque dessas épocas não existem muitos documentos que permitam àqueles que não se encontravam cá na altura adivinhar como seria, ou recordar aos que já cá estavam velhos acontecimentos. Para todos aqui se deixam alguns dos retratos de Macau diferente, os anos 50. Uma das artérias principais da cidade, a Avenida Almeida Ribeiro, era já naqueles anos um formigueiro de pessoas, cujo exotismo oriental se confundia com a última novidade. No Largo do Leal Senado, permanecia erguida a estátua do Coronel Mesquita, que seria arriada uns anos depois. Eis uma panorâmica diferente de um local bem conhecido, as Portas do Cerco, guardadas por soldados africanos que nessa altura se encontravam arregimentados em Macau. Onde hoje se encontram os serviços meteorológicos, estava na altura aquartelado um pelotão da Polícia Militar. É a Fortaleza do Monte, que se ergue a 53 metros de altura no coração de Macau, uma das melhores vistas da cidade, que nesse tempo albergava aqueles encarregues de vigiar o bom comportamento das tropas estacionadas em Macau. Muralhas e canhões e, sobretudo, uma soberba vista sobre as ruínas de São Paulo, um edifício que depois do incêndio resiste ao passar dos tempos. A Igreja da Penha e o casario cercado por ruas estreitas, o Farol da Guia, o mais antigo da Ásia. Uma panorâmica diferente de uma cidade que conserva ainda hoje traços do passado, das pedras que não se curvaram perante o passar dos anos, das imagens que continuam a perdurar, como o homem do triciclo, mais folgado perante a quase inexistência de trânsito. O Palácio da Praia Grande é uma morada recente do governo de Macau. Com efeito, diversos foram os locais onde os governadores, e antes deles os capitães gerais das viagens ao Japão, viviam ou trabalhavam. Como curiosidade, assinala-se até o aluguer de casas particulares para a residência do governador, como no século XVIII, até que um século depois se deu início à construção do Palácio da Praia Grande, que poucos anos depois da sua inauguração receberia a visita de um ilustre viajante, o Grão-Duque Alexis da Rússia. Nesses distantes anos, os barcos de carreira que chegavam a Macau atracavam no porto interior, em frente a um armazém que ainda hoje existe, o Taifong. Acontecimento que vinha a animar imenso a vida de Macau.
a chegada do novo governador era acompanhada de perto pela multidão que esperava o vapor. Uma vedete da capitania dos portos partia ao encontro do vapor Fatsan, nela embarcando os recém-chegados. Anos depois, o Fatsan teria um fim trágico ao naufragar em frente à ilha de Lantau durante um tufão. Na ponte, rostos ainda hoje conhecidos da vida de Macau aguardavam a chegada do novo governador, Tenente-Coronel Silvério Marques. Estávamos em 1952. As tropas portuguesas em Macau, constituídas em grande parte por companhias africanas, utilizavam ainda o célebre chapéu à mouzinho da Silveira, a peça mais característica do velho uniforme colonial. A Avenida Almeida Ribeiro manteve na generalidade a traça que já a caracterizava nos anos 50. O mesmo já não se pode dizer da marginal do Porto Exterior, a Avenida da Amizade, onde a passagem de um automóvel constituía um acontecimento notável. Uma das figuras mais conhecidas de Macau, o Padre Sarmento, era presença obrigatória nos atos públicos, como neste juramento de bandeira do Esquadrão de Cavalaria, aquartelado na calçada de São Francisco. Outro visitante ilustre de Macau, que marcou essa época, foi o ministro das Colónias, Sarmento Rodrigues, um dos raros membros do governo que tinha visitado Macau nos 4 séculos da presença portuguesa no sul da China. De partida para Lisboa, Sarmento Rodrigues despede-se de Macau, no cais do Porto Exterior, junto às antigas instalações do Clube Náutico. Mais uma vez o numeroso público e a elegância das senhoras de Macau. No Rio, a parte integrante da paisagem fluvial desses tempos, os juncos que hoje quase não se vêem. No antigo campo 28 de Maio, o atual Canídromo, os juramentos de bandeira dos soldados recrutas atraíam apreciável multidão que seguia atentamente os exercícios de ginástica militar realizados depois da cerimónia. Grandes atrações, os soldados africanos mostravam estar bem afinados e mesmo despojados do seu tradicional chapéu encarnado, o cofió, lá iam, garbosos e aprumados, executando os vários exercícios físicos a que encantavam a assistência. A ginástica com traves, que teve a sua época na vida militar portuguesa, era um dos momentos altos do espetáculo, com os soldados a competirem entre si para ver quem primeiro chegava ao cimo da trave.
Este apontamento revelava uma das parcelas do aturado treino que as forças militares acuarteladas em Macau tinham nessa altura. Em Kluane, a saída das patrulhas de reconhecimento era uma atividade diária do treinamento. Carregados com pesadas armas, saíam do quartel sob a vigilância de oficiais que não dispensavam os óculos escuros. No regresso, esperava-os o rancho, cuja emenda não é perceptível nas imagens, e confeccionado na unidade. Acontecimento era o Dia de Portugal. O 10 de junho em Macau, no já distante ano de 1963, não fugiu à regra que marcou todas as comemorações da data em Portugal e nos territórios de administração portuguesa. Deposição de flores junto ao busto de Camões, desfile da mocidade portuguesa, a concentração de autoridades civis, militares e religiosas. O Jardim de Camões, engalanado com bandeiras multicolores e repleto de alunos das escolas, enchia-se de cor e vida naquele dia cujo ponto alto era a chegada do governador, na altura Lopes dos Santos, e que abria o cortejo que desfilaria perante o busto do maior poeta da língua portuguesa. As irmãs das ordens religiosas zelavam para que os alunos não deixassem de se mostrar à altura da solenidade do ato. E as senhoras mostravam que os créditos da tradicional elegância macaense não estavam em mãos alheias. Anos mais tarde, em 1972, a recepção do Dia de Portugal, oferecida pelo governador Nobre de Carvalho, na qual estiveram presentes inúmeras figuras que ainda hoje são notícia em Macau.
Reconhecem-se aqui e ali Roin, Stanley-O, Tavares da Silva, Roque Choi, Henry Fock, Mendes Lis, Graciete Batalha, Moraes Alves Assunção, Mesquita Borges e tantos outros ligados à vida de Macau. O governador Nobre de Carvalho brinda aos presentes e, depois da imposição das condecorações, falam diversos oradores, entre os quais um velho operário das oficinas navais. O chique das senhoras que não perdem a ocasião para mostrar o bom gosto, como aliás acontece neste baile dos bons velhos anos do Clube Militar. Muita gente conhecida que vai dar o seu pezinho de dança ao som de um conjunto onde pontificava Johnny Reis no acordeão. Mesmo sem ar-condicionado, ninguém arreda pé, relembrando que nesses tempos os bailes do Clube Militar eram os mais famosos e concorridos de Macau. Mas a vida naquele tempo não era só festas e bailaricos. As catástrofes também constituíram parte da história de Macau, como no caso deste incêndio, que em 1953 destruiu um armazém de bidões de gasolina junto ao reservatório de água. Chamas gigantescas elevam-se no ar e o fogo vai lavrando impiedosamente. Do interior de um pagode ali localizado, o governador e o comandante militar assistem no combate ao fogo, dirigido pelo comandante Pina. Enquanto as chamas destroem tudo o que é combustível, a Câmara desloca-se para outras vistas que podem ser obtidas daquele local e que nos mostram Macau diferente daquele que conhecemos. Outros tempos, uma cidade que já era muito bonita e que merece ser sempre recordada.